A paz, mulheres! Eu sou a pastora Raquel, da Casa de Oração Pão e Vida, e vim aqui hoje convidar vocês para juntas acompanharmos mais uma série. Os casamentos nunca morrem de morte natural. Existem alguns fatores que contribuem para o fim de um relacionamento. Sobre eles que falaremos nas próximas semanas, que são a mentira, a traição, o desrespeito, o egoísmo, o ciúme e a ignorância. Começaremos hoje falando sobre a mentira. Mulheres, dificilmente nós estamos caminhando em retidão no nosso relacionamento, aí de repente tropeça, cai e pronto, acabou o casamento. Não é assim que acontece. Muito provavelmente são situações que são criadas cotidianamente, no decorrer de vários anos, fatores que são colocados dentro do nosso relacionamento e que, sem perceber, vai desgastando dia a dia a relação com o nosso cônjuge. Nós precisamos estar atentas para não permitirmos que isso aconteça. E a mentira é uma delas. A honestidade deve ser um compromisso constante entre o casal. E a verdade precisa ser dita com amor. Fale com seu cônjuge. Eu gostaria, eu quero, eu vou ser honesta com você em toda e qualquer situação. E eu desejo que você seja honesto comigo também. E orem por essa situação. Ore pelo seu cônjuge. Você tem situações que ele não aceita e que por causa disso você tem que criar pequenas mentirinhas. Que é por causa disso que eu falei, converse com o seu cônjuge. Por que conversar com ele? Aparentemente não é uma coisa óbvia. Ser honesto dentro do relacionamento, sim, é óbvio. E é isso que eu estou querendo dizer aqui. Mas acontece que existem situações que o seu cônjuge fica irritado, que ele não aceita e que você precisa ficar escondendo. Às vezes é um gasto a mais no cartão de crédito, às vezes é uma compra a mais que você fez, às vezes pode ser uma ida na casa da sua mãe que combinou no atraso do jantar e você preferiu falar que estava fazendo hora extra. Eu estou dando aqui exemplos muito toscos, muito simples, mas justamente para dizer que esses já são graves. Quanto mais as mentiras maiores mesmo, mais sérias, mais graves, de maiores proporções, porque o inimigo, ele é astuto. E isso são sementinhas errôneas que estamos colocando dentro do nosso relacionamento. Mulheres, eu sempre costumo dizer, a verdade, ela é uma só. Se você falar a verdade hoje, você vai falar a verdade daqui a 10 anos, quando te fizerem aquela pergunta. Só que se você mentir hoje, você não vai lembrar depois da manhã o que você falou. Por que eu estou falando isso? Porque você pode inventar uma mentirinha numa determinada situação e depois em outra situação, numa conversa, num grupo de amigos ou no meio da família, aquele assunto ser abordado e você falar uma outra coisa. Aí o seu esposo vai te questionar. Como assim? Não foi isso que você falou naquele dia? Aí você vai tentar remendar a situação, não vai lembrar mais o que você falou. E sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar com uma enorme pulga atrás da orelha. E aí isso vai sendo criado num dia, depois numa outra situação, depois numa outra. E no decorrer de anos de casamento, a desconfiança já se instalou no seu relacionamento. Então, por isso que eu falei, converse com o seu cônjuge, mesmo aquelas situações que irritam ele, ou aquela situação também que irrita você, que você fala, eu não permito tal coisa, e para não te incomodar, para não criar atrito entre vocês, ele também precisa inventar mentirinhas, mas porque você é intolerante em relação àquela situação.
Então, olha a importância da conversa, a importância da oração, para vocês entenderem o que é importante, o que causa bem, o que faz bem para o outro. Porque se é o meu cônjuge, eu preciso compreender, mesmo que eu não goste muito. Porque aí nem eu preciso mentir para o meu cônjuge, nem eu estou dando vazão dele mentir para mim, para uma falsa paz dentro do relacionamento. Você está me entendendo? Diante do altar, no dia do nosso casamento, nós fazemos lá os nossos votos, não fazemos? Diante de Deus e diante dos homens. De ser fiel, de respeitar, de honrar, não é mesmo? E aquele momento para a gente é tão importante, porque a gente mesmo fala, eu vou casar na igreja porque é a bênção de Deus sobre a minha vida. E é verdade. E a gente convida as pessoas para ser testemunha daquela união. Não é assim que acontece? E é verdade. E é no meio desse contexto que nós fazemos aqueles votos para o nosso cônjuge. Só que no nosso dia a dia são inseridas as mentirinhas. E quando você nem está respeitando e você não está honrando. E isso não pode acontecer. A palavra fala também lá em João 8,24 que o diabo é o pai da mentira. Então, quando você mente, que para você é uma mentirinha simples, pequenininha, inofensiva, o inimigo da nossa vida, ele sabe muito bem o que fazer com isso. Como foi falado antes, uma mentirinha inofensiva, o inimigo pode trazer à memória no momento de desentendimento e aumentar aquela desconfiança de maneira gigantesca. E isso ser jogado um para o outro. E aí você ouvir, eu não sei se você está me falando a verdade agora, porque você já me faltou com a verdade em muitas situações e isso vai crescendo. Se o diabo ele é o pai da mentira, quando você mente, você está dando legalidade do inimigo agir no meio do seu relacionamento, dentro da sua família. O que para você pode não ser nada, para o inimigo, porque ele nos conhece muito bem, ele conhece a nossa vulnerabilidade, ele conhece o nosso ponto fraco. Ele sabe muito bem o que fazer com aquela sementinha que para nós foi inofensiva. Se Deus é o nosso Pai cuidadoso, o nosso Pai amoroso, o Deus que provê, o Deus perdoador, o Deus que nos justifica, esse é o nosso Pai. O Deus que está no céu, o nosso Pai que está no céu tem essas características. E quais são as características do pai da mentira? Quando você está mentindo, você está dando legalidade a quem? De agir dentro da sua família, no meio do seu casamento. Quem é o pai da mentira? Porque o pai do cuidado, da provisão, da bondade, do perdão, é o nosso Deus, mas o pai da mentira. Então, mulheres, eu estou aqui para falar justamente isso. Vamos nos atentar com as pequenas situações que são inseridas dentro do nosso casamento e que no decorrer de anos de casamento, o nosso relacionamento está todo degringolado e nós não entendemos por quê. E aí a gente fala, nossa, mas começou aquela discussão, nós começamos a ficar frios um com o outro, começaram vários desentendimentos do nada. Não é do nada. O inimigo, ele vai plantando, ele é paciente. Nós é que não somos, mas ele é paciente. Ele vai plantando e permitindo durante anos algumas situações. E vai nos convencendo de que isso é melhor para nós. Aí chega um dia que ele dá o golpe final. Então, nós como mulheres cristãs, precisamos aprender à luz da palavra.
Paulo fala assim em Efésios 4:25: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar somente a verdade ao seu próximo. Se Paulo está falando isso no meio da igreja, entre os irmãos, quanto mais esse ensinamento nos serve para a gente no nosso relacionamento conjugal. E essa é a palavra que a Bíblia fala. Esse é o ensinamento que a palavra de Deus nos traz. Falar somente a verdade. Se existe uma situação que o seu esposo não entende e que para você precisa ver uma mentirinha saudável aos seus olhos, porque não é saudável, para que vocês não briguem, isso não é de Deus. Porque quando a gente vive a palavra, o Senhor, Ele cuida de nós. Ele não vai deixar o nosso relacionamento desandar. Ele não vai despertar ira no nosso esposo por nós termos falado a verdade. Porque a verdade é um princípio que vem da palavra de Deus. É Ele que vai cuidar, ao contrário da mentira, que a mesma palavra fala que não provém de Deus. Amém? Então, irmãs, isso que eu quero falar é para vocês hoje. Nas próximas semanas falaremos sobre os outros assuntos. Mas hoje, a deixa que eu coloco aqui, vamos abrir mão das mentiras no meio do nosso relacionamento. Seja mentira grande, seja mentira pequena. Se existem mentiras no meio do seu relacionamento que está te incomodando e você deseja abrir a situação para o seu esposo, ore sobre essa situação. Coloque diante do Senhor, que é o Pai da verdade. E Ele vai cuidar, Ele vai preparar a situação, Ele vai preparar o momento, Ele vai preparar o coração do seu esposo, Ele vai colocar palavras na sua boca. E você vai ver o quão libertador que é. Porque o nosso Pai, o nosso Deus, Ele age na luz. E precisamos trazer à luz, às claras, todas as situações, e isso vai ser revertido com certeza em bênção para o nosso relacionamento. Amém? Então eu desejo a bênção do Senhor, a graça do Senhor sobre a vida de vocês, sobre o casamento de vocês. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê graça, sabedoria, coloque palavras na nossa boca, para nós sempre consertarmos e buscarmos consertar as situações que estão erradas dentro da nossa vida. E aí nós vamos nós vamos viver, nós vamos usufruir dos benefícios da presença de Deus, da ação do Espírito Santo de Deus e da vivência da palavra no nosso lar e no nosso relacionamento. Amém? Então eu fico por aqui, até o próximo encontro, Deus abençoe, espero que essa palavra encontre morada no coração de vocês e gere frutos, amém? Em nome de Jesus, Deus as abençoe.